Olá, agora são 11 horas e 47 minutos. O Jornal Anhanguera vai chegando com as principais notícias do estado. E olha só os destaques de hoje. Uma mulher é atacada dentro de um supermercado em Valparaíso. Danilo Moreira, conta pra gente. Esse crime aconteceu agora, no final da manhã, mas antes de atacar a mulher dentro do supermercado, este homem atacou uma outra mulher aqui do lado de fora. Logo depois ele cometeu esse crime dentro dessa rede de atacadista, assustando os clientes que estavam fazendo compras. Uma mulher acabou ficando ferida e ela foi socorrida. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Combinado. E em Anápolis, uma academia foi interditada por não seguir regras de prevenção à Covid. Bruno Mendes. Segundo a Vigilância Sanitária, essa academia, inaugurada há apenas 2 meses aqui na cidade, não estava cumprindo os protocolos que exige o decreto municipal e por isso foi fechada. Os destaques eu conto na edição de hoje. Já em Rio Verde, hoje é o primeiro dia de vacinação no sistema Drive-Thru. Ao vivo, vamos mostrar como está sendo a vacinação dos idosos que têm mais de 80 anos. E o prefeito de Catalão, Adib Elias, sai do hospital. Aline Braga. Pois é, Rosane, foram 24 dias de internação, desses 14 numa UTI, mas felizmente a Adib Elias reagiu bem ao tratamento e já está na casa dele, do filho dele, lá em São Paulo. Daqui a pouco a gente fala todos os detalhes. E você vai ver quem já está aí, pelo menos 4 escolas fecharam as portas. Tássia Fernandes. Pois é, 3 funcionários dessas escolas testaram positivo para a Covid-19 e por conta disso a Secretaria Municipal de Educação decidiu fechar essas escolas pelo menos por um período de 10 dias. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse assunto aqui no J1, viu, Rosane? E nós vamos mostrar a imagem que viralizou, o vídeo de um bebê de Anápolis crescendo ao lado do seu melhor amigo. E o J1 fala sobre mudanças nos padrões de beleza. Mulheres que antes só viviam de chapinha estão assumindo os cabelos naturais. Então chama todo mundo e vem pra cá ficar pertinho de mim que o Jornal Anhanguera já tá começando. Muito boa tarde para você, obrigada pela companhia. 11h49. Uma mulher foi esfaqueada dentro de um supermercado em Valparaíso. Nossa equipe está no local onde aconteceu esse crime. Danilo Moreira, quais são as primeiras informações aí que você tem desse caso? Boa tarde. Oi, Rosane, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Pois é, as informações que chegaram para a gente até o momento é que esse crime aconteceu por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Esse homem, ele é um morador de rua. Primeiro, ele atacou uma mulher aqui do lado de fora. Ele tentou aí levar o celular dela. Essa mulher reagiu e ela acabou, inclusive, sendo atingida por um pedaço de pau no rosto. Aí os moradores, as pessoas que estavam passando pela rua e acionaram, então, a polícia e também a Guarda Civil Metropolitana. E esse homem acabou fugindo para uma mata aqui próximo e logo depois ele entrou dentro desse supermercado, dessa rede atacadista. Aqui dentro ele se sentiu acuado, pegou uma faca e atingiu essa segunda mulher. A gente não conseguiu a idade dessa vítima, mas ela foi esfaqueada várias vezes aqui dentro do supermercado e este homem, ele foi detido pelos próprios seguranças do supermercado. Em seguida, a polícia foi acionada e este homem foi preso. Ele acabou de ser encaminhado para a delegacia do Céu Azul, aqui em Valparaíso. A vítima, essa mulher que foi esfaqueada, foi socorrida para a UPA aqui de Valparaíso, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida, ela está sendo transferida neste momento para um hospital em Santa Maria. A informação, eu conversei com uma testemunha que presenciou esse primeiro crime, quando esse homem tentou assaltar uma mulher aqui na rua. Ele disse que esse homem, ele é um morador de rua e ele é bem conhecido aqui no bairro, aqui na região. Ele já tentou aí cometer outros crimes. As informações já foram repassadas para a polícia sobre este crime. Inclusive, ele saiu daqui, ele terminou de conversar com a gente e foi para a delegacia prestar depoimento. Este homem, então, que saqueou a mulher, que cometeu esse crime, já foi detido e encaminhado
para a delegacia no Céu Azul. Neste momento ainda tem umas viaturas aqui dentro do supermercado, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar estão aqui dentro, certamente devem estar ouvindo os funcionários desse supermercado, colhendo informações e também imagens do circuito de segurança, que certamente vai colaborar aí no trabalho da Polícia Civil. Viu, Rosane? Eu volto com você no estúdio. Que susto, hein? Obrigada pelas informações. E em Jataí, 4 escolas da rede municipal tiveram que fechar as portas depois que 3 professoras testaram positivo para a Covid-19. Quem tem informações para a gente é a repórter Tássia Fernandes. Boa tarde para você, Tássia. Oi, Rosane. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Então, uma dessas professoras, ela trabalha em 2 dessas escolas e os outros funcionários que testaram positivo para a Covid-19 são uma segunda professora e também uma gestora de uma dessas escolas. Ao todo, então, 4 escolas da rede municipal de ensino foram fechadas por conta desses 3 funcionários que testaram positivo para a Covid-19. Esses funcionários, eles estavam indo presencialmente para as escolas para cuidar da parte administrativa e também para preparar os conteúdos online para os alunos, já que na rede municipal de ensino as aulas presenciais ainda não foram retomadas. Com essa suspensão das atividades, esses profissionais devem trabalhar de casa, né? A preparação dessas aulas agora vai ser feita de casa, pelo menos pelos próximos 10 dias. Esses funcionários também foram orientados a se sentirem algum tipo de sintoma relacionado à Covid-19 para que eles procurem a Secretaria Municipal de Saúde para que eles possam fazer também o exame, né? Os funcionários que tiveram contato ali com esses 3 funcionários que testaram positivo, se eles apresentarem algum sintoma, eles também vão ser testados. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as 3 mulheres que testaram positivo para a Covid-19, elas estão bem e estão se recuperando em casa, não precisaram, por exemplo, de ser internadas. E a Secretaria de Educação disse ainda que já fez uma solicitação para que essas escolas, essas 4 instituições, sejam higienizadas. Elas só devem ser reabertas depois de passarem aí por esse processo de limpeza. Só para a gente finalizar, atualizando os dados da Covid aqui em Jataí, já são 6.454 casos confirmados, 120 mortes. E hoje a ocupação dos leitos de UTI está em 100%. Hoje não tem nenhum leito de UTI disponível aqui no município. Volto com você, Rosane. Obrigada, Tássia. Lá em Jataí, as escolas foram fechadas e lá em Anápolis, a Vigilância Sanitária interditou uma das maiores academias lá da cidade, depois de receber denúncia de que o local não estava cumprindo normas para evitar o avanço da Covid-19. Vamos conversar então com o Bruno Mendes ao vivo. Bruno, explica pra gente quais foram as normas descumpridas para chegar a esse ponto, né, de interditar a academia. Boa tarde. O Bruno não está conseguindo ouvir a gente agora. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse caso. Vamos mudar de assunto? Vamos falar então com a Aline Braga, que está lá em Catalão, porque o número de Covid lá na cidade não para de crescer. A cidade tem hoje quase 5.000 casos confirmados e em 24 horas, 4 pessoas morreram. É o maior número já registrado aí na cidade, né, Aline? Preocupante. Boa tarde. Infelizmente, os números são muito negativos, né, Rosane? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A situação realmente é muito delicada, preocupa bastante. Como você disse, são quase 5.000 casos confirmados aqui na cidade e nas últimas 24 horas, 4 mortes foram registradas. E também nessas últimas 24 horas, 61 novos casos da doença foram notificados aqui em Catalão. Essas mortes que aconteceram ontem são de pessoas idosas, mas esses novos casos são de pessoas bem mais jovens. Só para a gente ter uma ideia, tem uma criança de 4 anos que testou positivo, tem criança de 10 anos, tem jovem de 18, de 20, mulher de 30 anos, de 39 anos. Ou seja, Rosane, a Covid não escolhe ninguém, né? Tá todo mundo careca de saber disso e os números comprovam isso também.
A maioria das pessoas que testou positivo ontem não são pessoas idosas. São essas pessoas que ainda cismam em enfrentar a doença, de ir para a rua, de fazer aglomeração, não tem consciência, não tem respeito nem consigo próprio e nem com o próximo, né? E, infelizmente, acaba levando a doença para casa. Hoje à tarde deve acontecer uma nova reunião do Comitê Gestor da Covid-19 aqui em Catalão. A pauta dessa reunião não foi divulgada, mas a expectativa é que os gestores discutam o decreto que está em vigência desde o dia 25 de janeiro e a gente, claro, continua acompanhando toda essa situação, viu, Rosane? Pois é, gente, é cansativo, né? É difícil a gente ficar aqui amacetando esse assunto todo dia. A gente está cansado, mas é importante. A gente tem que se cuidar, tem que se prevenir. Obrigada, viu, Aline, pelas informações. Agora sim, vamos tentar conversar com o Bruno Mendes para ver se ele está ouvindo agora a gente, porque uma academia lá de Anápolis foi interditada pela Vigilância Sanitária por não cumprir as regras e as normas, né, para impedir o avanço da Covid-19. E você ia explicar para a gente, Bruno, quais foram essas normas que foram descumpridas por essa academia, né, para chegar a esse ponto? Foi descumprida principalmente a norma de distanciamento social, viu, Rosane? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa academia pertence a uma grande rede de academias, inclusive é uma das maiores academias aqui hoje da cidade de Anápolis. Foi inaugurada na cidade há cerca de 2 meses e a Vigilância Sanitária disse que, apesar desse pouco tempo aberta, foram feitas várias denúncias em relação ao descumprimento das normas sanitárias do município de Anápolis por parte dessa academia. A Vigilância Sanitária disse que mais de uma vez os fiscais estiveram no estabelecimento e flagraram irregularidades. A academia chegou a ser notificada em uma dessas visitas e aí, nessa quarta-feira, na última visita dos fiscais, acabou interditada, foi fechada temporariamente. Segundo os fiscais, dentro da academia tinham 140 pessoas, quando o limite estabelecido para aquela academia, de acordo com o decreto, seria de no máximo 100 pessoas. E também os profissionais, os funcionários, não estavam possibilitando ali o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro entre os alunos, entre os clientes que estavam no local. Por conta disso, a academia foi então fechada. A Vigilância Sanitária disse que um processo administrativo sanitário foi aberto. A administração da academia vai ter um tempo para fazer a defesa, para responder, e depois vai ter o julgamento, que pode inclusive terminar em multa. Segundo a Vigilância Sanitária, a multa para esse tipo de infração pode ir de 150 a 80 mil reais, a depender da gravidade, a depender também do julgamento. A gente segue acompanhando esse caso, a nossa produção inclusive entrou em contato com essa rede de academias, mas até agora ainda não fomos respondidos. O nosso canal de comunicação continua aberto. Rosane? Pois é, Bruno, tá vendo? É por isso que as autoridades públicas vão lá e mandam fechar tudo, porque quando afrouxa as regras um pouquinho, o empresário querendo ganhar, né? Ele acaba passando por cima. Gente, é sério, é sério. A gente está num momento muito complicado. Obrigada, Bruno, pelas informações. E ainda falando sobre a Covid, começou hoje a vacinação contra o coronavírus no sistema drive-thru em Rio Verde. Idosos que têm mais de 80 anos estão sendo vacinados dentro dos carros, lá na feira coberta do estádio. Vamos para lá então, conversar com a Manuela Messias para saber como é que tá. Manu, movimentação por aí. Tô vendo que aí no fundo tá meio vazio, né? O pessoal não apareceu por aí ainda não? Boa tarde. Boa tarde para você, Rosane. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, meio-dia o pessoal está indo almoçar, por isso que o movimento aqui atrás da gente está mais... o movimento está menor, viu? Mas é bem diferente do que vimos hoje cedo, porque a fila aqui estava enorme. São cerca de 950 doses disponibilizadas hoje e amanhã aqui na Feira Coberta de Rio Verde para essa vacinação drive-thru. Isso são 2 dias de vacinação, viu? Das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mas agora eu vou conversar com a Marina Porto, que ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Verde, para dar mais detalhes para a gente. Marina, explica para mim. De manhã cedo o movimento foi maior, então a procura aqui foi bacana até agora, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós tivemos até o momento mais de 490 pessoas acima de 80 anos que foram imunizadas. Então a gente está atendendo a nossa expectativa de vacinar essas pessoas que fizeram um cadastro e que não tinham sido vacinadas ainda.
Bom, como você falou do cadastro, né? Então agora a gente reforça para quem está assistindo que essa vacinação é só para aquele idoso que foi cadastrado no site da prefeitura. Não adianta vir aqui sem ter sido cadastrado. Isso, nós recebemos mais de 1.900 cadastros no site da prefeitura. Nós fomos nas casas de mais de 900 idosos e resolvemos abrir esse drive para vacinar o restante desses idosos que estão no cadastro. Bom, Marina, a gente vê aqui que o sistema é drive-thru, né? Só que algumas pessoas estão até vindo a pé aqui para serem vacinadas que não têm condição de vir de carro. Essas pessoas também estão sendo atendidas? Sim, a gente montou também uma equipe de vacinação, mas o nosso intuito é vacinar realmente aquele idoso para que ele não saia do carro, para que ele não tenha contato com outras pessoas. Então, o nosso intuito maior é quem está dentro do carro, mas se não tiver, aparecer a pé, a gente também está vacinando. Bom, para quem está assistindo a gente ter esclarecidinho, aqui está tendo tem uma lista, né, com o nome de todos os idosos, então não está tendo uma fiscalização com relação a esses cadastros feitos. Sim, nós estamos conferindo de acordo com a nossa lista, de acordo com o nosso cadastro no site da prefeitura, e a gente está conferindo o nome para imunizar essas pessoas. Muito obrigada, viu, Marina, pelas informações. Olha, Rosane, como eu disse, o movimento aqui hoje cedo foi bem maior, né? A primeira pessoa a estar na fila chegou aqui às 4 horas da manhã. Uma idosa aí de pouco mais de 80 anos que foi vacinada, já está imunizada aí contra a Covid-19. E eu lembro que essa vacinação continua, ela segue até às 5 horas da tarde. Então o movimento agora à tarde também deve crescer um pouquinho. Se você fez o cadastro lá no site da prefeitura, pode vir aqui e tomar a sua dose do imunizante, viu? Eu volto com você, Rosane. Dá nem para criticar, né? Todo mundo está cansado dessa pandemia, louco para se livrar disso, vacinar logo, acabar logo com isso. Obrigada pelas informações, Manu. Agora uma história de muita apreensão para uma família de Minas Gerais. Uma adolescente resolve encontrar uma garota que conheceu pela internet. Só que ela mora no Maranhão. O coração falou mais alto para o menino e ele saiu pedalando para encontrar a amada. Um adolescente de 17 anos saiu de Uberaba de bicicleta e já tinha pedalado 200 quilômetros quando foi abordado por policiais rodoviários aqui em Goiás. Ele contou que queria ir até o Maranhão, a mais de 2.000 quilômetros de distância, para encontrar uma adolescente que conheceu pelas redes sociais. Os pais dele foram de Uberaba para Cumari reencontrar o filho e ficaram muito emocionados. Uma viatura da PRF capotou na BR-020 em Formosa. A frente da viatura ficou toda destruída. O Corpo de Bombeiros do DF prestou socorro às vítimas que estavam conscientes. Uma delas estava com ferimento na cabeça e foi levada para o Hospital Regional de Planaltina. Nós não sabemos, não foi divulgada ainda a causa do acidente. E em Lusiânia e Cidade Ocidental também, supermercados têm registrado furtos constantes. E sabe qual é o alvo? Carnes nobres, os cortes de primeira, ou seja, as mais caras, né, Danilo Moreira? Como é que tem sido a ação desses bandidos por aí? Boa tarde de novo. Exatamente, viu, Rosane? Boa tarde para você novamente, para todo mundo que chegou com a gente aqui agora no J1. Esses crimes aconteceram aí, como você bem disse, em Lusiânia e Cidade Ocidental. Os dois foram registrados por câmeras de segurança. Vamos começar falando de Lusiânia, porque olha só, os dois suspeitos aí, os dois homens, eles chegam em um carro de luxo, eles estacionam esse carro aí no estacionamento deste supermercado e um vai para a parte do açougue, o outro fica na parte ali de frutas, verduras e legumes. Lá no açougue, o homem então aí pede para o funcionário do supermercado aí diversas opções de carnes, as carnes mais nobres, as mais caras, e o outro fica lá nessa parte de frutas, verduras e legumes pegando esses alimentos. Os funcionários deste supermercado, eles acreditam que esses dois homens já foram lá com a intenção de cometer esse crime, porque eles levaram no bolso aí a sacolinha do supermercado. Eles colocaram os produtos aí dentro dessas sacolas e depois eles foram embora, como se nada tivesse acontecido. Mas uma funcionária do caixa percebeu, ela até tentou correr atrás dos homens aí, mas eles conseguiram fugir. Esses dois homens, eles levaram carnes aí, colchão mole, alcatra e também contrafilé. O segundo caso foi em Cidade Ocidental. Um homem também chegou no supermercado, ele foi até o açougue, pegou aí
A carne, segundo o funcionário do supermercado, ele pegou a alcatra, ele foi em direção ao caixa como se fosse efetuar o pagamento, mas em seguida ele sai correndo, viu, Rosane, sem pagar também. No primeiro caso aí de Lusiânia, o supermercado registrou o boletim de ocorrência. Esses dois homens aí, se alguém reconhecê-los, deve aí comunicar à polícia, né, denunciar, ajudar a polícia. No segundo caso, o dono do supermercado nem chegou a registrar o boletim de ocorrência. Tudo bem, né, gente? A carne tá cara, mas nada justifica aí sair furtando carne por aí não, né? Isso é crime, não pode. Rosane, é com você. Danilo, eu juro que quando eu fiquei sabendo dessa notícia, gente, eu achei que se tratava, assim, sei lá, de uma pessoa que está passando muita dificuldade. A gente pensa assim, a gente quer pensar o melhor, né? A gente não quer julgar o ser humano como uma pessoa ruim. Mas o cara chega num carro de luxo. Como é que pode uma coisa dessa? Agora, peraí, Danilo, porque o Danilo acabou de entrar com informações sobre uma mulher que foi esfaqueada. Você que está acompanhando o jornal desde o início, ela foi esfaqueada num supermercado lá em Valparaíso. E o Danilo está lá, inclusive, acompanhando essa história desde o início. Você tem mais informações aí do desdobramento desse caso? Quais são as últimas notícias aí desse crime? Pois é, Rosane, a nossa equipe de produção acabou de receber uma imagem do circuito de segurança que registrou o momento deste crime. Nas imagens é possível ver aí que a mulher, uma senhora, ela estava fazendo compras, acompanhada aí com um homem. Do nada, esse homem, um morador de rua, ele chega por trás dela com uma faca e acaba esfaqueando a vítima então. A gente percebe pelo vídeo aí que não tinha motivos nenhum para ele cometer esse crime, mas ele foi lá e acabou esfaqueando essa mulher. Só relembrando o caso, para quem chegou com a gente, chegou agora aqui no J1, esse crime aconteceu aqui em Valparaíso, dentro de um supermercado, mas antes esse homem que acabou esfaqueando essa mulher aí, ele tentou roubar uma mulher aqui na rua. Aí as pessoas que estavam passando, eles acionaram a polícia, ele fugiu, tentou se esconder numa região de mata aqui em Valparaíso e logo depois entrou nesse supermercado onde ele acabou esfaqueando essa mulher aí, onde a gente conseguiu essas imagens dessa rede de rede de supermercados aqui em Valparaíso. Ele foi detido ainda dentro do supermercado, ele foi encaminhado para a delegacia. Neste momento, a polícia continua aqui dentro do supermercado, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, eles devem estar ouvindo aí os funcionários. Essa imagem do circuito de segurança, claro, vai colaborar muito aí com o trabalho da Polícia Civil. E a informação que a gente recebeu até o momento é que o supermercado ele está fechado, hoje ele não deve reabrir, deve abrir só amanhã. A gente tentou o contato aí com a rede de supermercado também, a atacadista, mas até o momento nós não recebemos nenhum retorno da rede de supermercado para falar então sobre este crime, viu, Rosane? Meu Deus, e a gente vendo agora há pouco, né, falando agora há pouco daquele furto de carnes nobres, eu aqui dizendo, né, que queria acreditar no ser humano, né, que não que justifique roubar, mas assim, a gente já pensa no primeiro momento que a pessoa está fazendo aquilo porque está passando por algum tipo de dificuldade financeira, não tem nada o que comer em casa, e de repente a gente vê uma imagem como essa, Danilo, que você mostrou pra gente. Coloca aí de novo, ô Fefe, pra gente ver aí essa imagem dentro do supermercado desse rapaz. Olha que situação, a gente vê uma imagem dessa, uma pessoa atacando a outra, olha lá, de costa, covardemente, né? Assim, a pessoa ter feito, aparentemente a pessoa não fez nada ali, pela imagem, não tem condições da pessoa ter falado alguma coisa, ter ofendido, ter feito alguma coisa aí nesse momento aí desse vídeo. A gente começa a desacreditar no ser humano, né, gente? Nossa, que é isso? Danilo, muito obrigada pelas informações, viu? Olha, um homem foi preso em Lusiânia, suspeito de estuprar uma mulher. A vítima contou à polícia que saiu de casa a pé e, num determinado ponto, esse homem saiu do mato e correu atrás dela. A mulher acabou caindo, foi quando o homem a arrastou para o mato e cometeu o crime. Isso aconteceu no Jardim Sion, em Lusiânia. Com a descrição do suspeito, a polícia fez rondas e encontrou o homem. No momento da abordagem, ele tentou fugir, mas a polícia conseguiu fazer a prisão. Ele foi reconhecido pela vítima. Vamos mudar de assunto? Olha, as constantes quedas de energia têm gerado reclamação em muitas cidades aqui do estado, viu? Nossa equipe preparou uma reportagem que mostra agora alguns casos recentes. Olha aí.
Esse restaurante em Jataí, no sudoeste do estado, acumula prejuízos por causa das constantes quedas de energia na cidade. Alguns equipamentos elétricos já queimaram e teve alimentos que foram parar no lixo. Teve bastante perda, né? Principalmente frango, peixe, que são perecíveis, né? Um tempo que eles ficam fora, se já não preparar, eles perdem, e foi o que aconteceu. A energia é a conta mais cara do restaurante, são mais de R$3.000 por mês. A falta de energia por várias horas e as constantes quedas são as principais reclamações e o que mais causa prejuízo no estabelecimento. E o problema não é isolado, se repete em outras cidades do estado. Na região metropolitana da capital, em Senador Canedo, mais prejuízos. Pelo menos 6 bairros da cidade ficaram sem energia elétrica durante toda a madrugada. Reclamação também na zona rural. Na casa da Dona Marina, no assentamento João Paulo II, em Panamá, no sul goiano, faltou energia elétrica por 2 dias. Além dos alimentos, até o remédio que ela usa todos os dias perdeu na geladeira. Sem energia, como que eu vou conservar minhas insulinas? Custa quase R$500 as 2 insulinas. Aí, perdeu, o que eu vou fazer? Em Orizona, na região sudoeste, a enxurrada de leite mostra o prejuízo. Por falta de energia nos resfriadores, toda a produção desta fazenda teve que ser jogada fora. É muito leite, hein? Em tudo por ralo. Em Lusiânia, no entorno de Brasília, o problema aumentou o custo de produção do leite. Para continuar trabalhando, o seu Luiz teve que comprar quase R$300 de combustível para abastecer o gerador. Mesmo assim, a produtividade do rebanho caiu bastante. A gente tem que tirar leite na mão, sem falar nas mastites que dá nos peitos das vacas, a gente tem que caçar com antibiótico, descartar o leite, jogar fora. Em tempo de pandemia e aulas à distância, a falta constante de energia tem prejudicado até os estudantes que moram no campo. Tá fazendo todos os dias prova, muito trabalho, atividade, aí fica um pouco difícil, né? Pois é, o responsável por desenvolvimento de redes da Enel deu entrevista hoje no Bom Dia Goiás e disse o que está sendo feito para melhorar o atendimento à população. Diz que a quantidade de equipes para resolver os problemas foi duplicada e que os investimentos em estruturas estão sendo feitos. Vamos ver. A Enel tem trabalhado muito forte em investir na rede, em reforçar a sua rede, torná-la mais forte, torná-la mais resistente aos tipos de intempéries que a gente tem, como vendavais e chuvas desse período do ano. Exemplo disso é essa subestação onde a gente está aqui hoje, é um investimento de R$35 milhões aqui em Goiânia, que vai melhorar a qualidade do fornecimento para a região e aumentar também essa disponibilidade de fornecimento. Só no ano de 2020 a gente construiu 6 novas subestações como essa aqui, que traz tecnologia de ponta para melhorar a qualidade em todas as regiões do estado. Antes da Enel chegar, a média de duração equivalente de interrupção era de 40 horas. Cada cidadão goiano ficava mais ou menos 40 horas no ano sem energia na média. No ano passado, a gente fechou o melhor indicador histórico, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, de toda a história da empresa. A gente fechou com 16 horas em média de interrupção. A gente sabe que ainda tem bastante coisa para melhorar, mas isso indica que o nosso planejamento e obras estão nos levando ao... Quantos radares, quantos aparelhos, como os que a gente está vendo aqui ao fundo, começam a funcionar para valer a partir de hoje? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos aqui da cidade. Importante notícia, importante principalmente no fator segurança, que nós estamos tendo agora um ganho de segurança grande para o nosso trânsito. Temos hoje, a partir de hoje, um contrato com aproximadamente 370 faixas de rolamento fiscalizadas, que nós estamos entrando em funcionamento efetivamente 30% disso, então aproximadamente 100 faixas fiscalizadas a partir de hoje. Dentre esses equipamentos, fiscalização de velocidade, de excesso de velocidade, avanço de semáforo e parada sobre a faixa. O senhor comentou que a partir de hoje são então em torno de 100 faixas que começam a funcionar, de um contrato aí que deve instalar nos próximos meses um total de 370. Quais as áreas começam a ser monitoradas para valer a partir de hoje? Quais regiões?
Inicialmente, contemplamos alguns pontos que tinham um alto índice, um fluxo alto de veículos com a alta probabilidade de ocorrência de acidentes. Então, basicamente, sendo concentrados na Avenida Brasil, tanto norte quanto sul, nossa principal avenida que corta a nossa cidade, de norte a sul, a região central também bastante contemplada, algumas outras avenidas de grande importância como Presidente Kennedy e Engenheiro Geraldo de Pina. Começam hoje já fiscalização efetiva. Agora, diretor, teve campanha educativa, os motoristas da cidade foram avisados dentro de quanto tempo? Olha, os equipamentos já estavam montados e sinalizados já há aproximadamente 3 meses, mas efetivamente agora em janeiro nós iniciamos um período educativo oficial com campanhas educativas tanto nas redes sociais, mídias sociais como TV, jornais, rádio e todos os meios de comunicação possíveis pela prefeitura e também com a nossa equipe no campo, né, no trecho. Agora há pouco estávamos aqui ainda orientando, entregando o material com todas as informações necessárias para que o condutor possa saber exatamente onde cada equipamento está, um QR Code que te leva para um mapa também com a localização exata de cada equipamento, para que mostre que nosso intuito é salvar vidas e não pegar ninguém de surpresa. Tá certo, a gente agradece a entrevista. Igor Siqueira, diretor de Trânsito e Transporte de Anápolis, falando então sobre o funcionamento de em torno de 100 novos aparelhos de monitoramento aqui na cidade de Anápolis. Então, atenção motorista, redobrar os cuidados no trânsito e, claro, não cometer nenhum tipo de infração para não acabar multado. Eu volto com você no estúdio, Rosane. Obrigada, Bruno. Aquela hora boa que a gente gosta, né? Essa semana foi aniversário da Cleusa de Rio Verde. Parabéns, Cleusa, tá bonitona na foto. A Guilmar é de Morrinhos e mandou essa foto com a cadelinha dela. Coisa mais fofa, gente. Lindo amanhecer, direto do campo. Quem fez o registro foi o Aldair de Rio Verde. Também tem participação aqui comigo, ó, eu quero receber a sua também, sua mensagem, sua foto, o vídeo da sua criança chamando intervalo. Anota o número, ó, 62985455555 e o Alejandro lá de Mineiros diz que amanhã é aniversário dele, então parabéns antecipado, viu, Alejandro? Também é aniversário de mais uma aqui, que eu até me perdi aqui, a Marli, a Jusane, que é lá de Catalão. Tá mandando um beijo já para a mãe dela, que assiste a gente todo dia, e hoje é aniversário dela. Então, parabéns, Marli. Um beijo e um cheiro bem gostoso para você. Mandar um abraço, então, para todo mundo que está me assistindo. Olha só, o Leandro e a Aline Carla, lá de Itumbiara. Também a Daniele de Anápolis, que também está mandando um beijo para os priminhos, para os primos, Miguel e Arthur, tá dado o recado. Também tem aqui, olha, o Rinaldo, mora no bairro Cidade Jardim, em Itumbiara. Tá mandando um abraço para os amigos dele, Valdir e Liliane, a Luciane e a de Alexânia. Um beijo para todo mundo, obrigada pela companhia, tá bom? 12h20, a gente vai para um rápido intervalo. A seguir, o prefeito de Catalão, Adib Elias, sai do hospital depois de ficar 24 dias internado. E a gente fala sobre o aumento do aluguel. Tá difícil, né, Emerson Ferreira, para negociar? Exatamente, viu, Rosane? A dica é mesmo negociar agora para os contratos que vão vencer nos próximos meses. Isso porque o IGPM, que é o índice que regula aí os reajustes, está em 2,58%, Rosane. Tá certo, Emerson. Olha, e a gente vai voltar a mostrar a vacinação drive-thru lá em Rio Verde, que está acontecendo agora. Vamos chamar o intervalo agora. Quem chama o intervalo pra gente é a Beatriz. Tá, Beatriz.